Olá pessoal, eu sou André Valente, serei seu professor na disciplina de arte, na área de linguagens e suas tecnologias. A opção por escolhas de vida mais saudáveis e sustentáveis, claramente, é uma das maiores tendências da atualidade. Com isso, cresce o número de pessoas interessadas em adotar o estilo de vida vegano ou, no mínimo, ter uma alimentação vegetariana. Mas ser vegano é moda? Vamos para a nossa aula. Como nós podemos ver nesse slide, a proposta de uma alimentação com menos carne vem crescendo cada vez mais, aí vem atingindo o mercado, vem atingindo a moda, vem atingindo a arte e vem fazendo a cabeça de muita gente. Então a gente vai ver que esse assunto ele está cada dia mais presente aí nas notícias, na internet e vamos ver como ele acaba de alguma maneira influenciando também na arte. Você já ouviu esse termo especismo? Sabe do que se trata? Então vamos lá. O especismo a ideia de que algumas espécies animais merecem mais o nosso respeito, o nosso carinho do que outras espécies animais. Então, por exemplo, nós temos o maior carinho pelos nossos cães, pelos nossos gatos, pelos nossos animais de estimação. Algumas pessoas criam alguns pássaros, coelhos, enfim. Os animais que foram já domesticados, que já fazem parte do nosso convívio, que nós criamos em nossas casas, já existe uma preocupação muito grande. Basta nós vermos a quantidade de casas, de pet shops que tem roupas, utensílios, tratamentos estéticos, existe de tudo hoje para esse tipo de animal. E a quantidade de movimentos preocupados com os maus tratos desses animais, movimentos que fazem resgate de animais que estão sendo maltratados, tanto em casas quanto em laboratórios, em clínicas, em lugares onde esses animais de repente estão sendo maltratados. Basta nós vermos que qualquer notícia sobre o maltrato de um animal, como nós vimos já acontecendo numa grande rede de supermercado em que o cachorro acabou sendo morto, acaba gerando uma grande comoção por parte das pessoas. Então, existe uma preocupação com esses animais, cachorros, gatos, os cavalos, que já começa a haver uma preocupação sobre o uso desses animais. Porém, nós ainda mantemos algumas práticas em sociedade que desconsideram os direitos de outros animais. Por exemplo, os animais que nós usamos para a alimentação, que são criados e acabam sendo mortos para a nossa alimentação, animais que são explorados para a diversão, como os bois que são explorados nos rodeios, os animais que são explorados no circo. Então, de alguma maneira, existe uma diferenciação entre alguns animais que recebem mais cuidados, em que existe uma preocupação maior sobre eles, e alguns animais que não recebem o mesmo cuidado. É a isso que se dá o nome de especismo. Então a proposta do veganismo não é apenas uma proposta desses cuidados de bem-estar dos animais. Porque já existem preocupações, por exemplo, com maior cuidado, com o gado que vai ser depois abatido para alimentação. Existem preocupações em que haja um tratamento mais humanizado em relação a isso. A proposta do veganismo é outra, é uma proposta em que realmente os animais não sejam explorados pelo ser humano de maneira alguma. Eles defendem uma proposta de bem-estar não só para os animais, mas de bem-estar para a humanidade, para o mundo de forma geral. Porque os veganos defendem que a diminuição da exploração dos animais vai significar menor destruição do meio ambiente, melhora da saúde humana e, consequentemente, uma melhora na vida de um modo geral. E nesse sentido, nós podemos pensar aí que a arte trabalha, entre outras coisas, com cores, especialmente na pintura, nas artes visuais. Há um uso das cores como um código linguístico de alguma maneira. As cores têm significados, sentidos, trazem sensações, despertam emoções. E as cores
também tem ligação com os nutrientes que nós precisamos no nosso organismo. Então nós vamos trazer aqui algumas obras de arte em que há a predominância de algumas cores e vamos ver como essas cores vêm na natureza e que tipo de bem-estar à nossa saúde elas podem trazer. Ou seja, essa relação entre cores e a saúde. Aqui nós temos a obra A Mesa de Jantar, de Henri Matisse, de 1908. Nessa obra nós vemos claramente que predomina a cor vermelha. A coloração vermelha é consequência do licopeno, um pigmento que atua como antioxidante celular. Ricos em vitamina C, os alimentos que contêm o licopeno também possuem antioxidantes que oferecem proteção contra doenças e estresse. Seus grandes representantes são frutas como caqui, cereja, framboesa, goiaba, melancia, morango, nectarina, pitanga, romã e tomate, além da beterraba e do pimentão vermelho. E é interessante a gente pensar que a cor vermelha, ela é conhecida por ser uma cor quente, é uma cor que traz sempre ideias de força, de vitalidade. Não é à toa que ela está relacionada diretamente ao nosso sangue, passando sempre a ideia de força de alguma maneira, de alguma coisa em movimento. E aqui nós temos a obra 12 Girassóis numa Jarra, de Van Gogh, que é de 1888. E nós vemos que nessa obra, como é bem característico da obra de Van Gogh, ele gosta bastante de explorar essa cor, predomina a cor amarela. A cor amarelada ou alaranjada é consequência do beta-caroteno, também conhecido como provitamina A, que atua como antioxidante contra radicais livres e na manutenção dos tecidos e dos cabelos. Beneficia a visão noturna e melhora a imunidade. Esses alimentos também são ricos em vitamina C, que atua como antioxidante e participa da síntese de colágeno da pele. Os principais representantes dessas cores são abacaxi, manga, maracujá, melão, milho, abóbora, ameixa, caju, carambola, damasco, cenoura, laranja, mamão, pimentão, amarelo e tangerina. E a cor amarela, ela também está relacionada a sentimentos como energia, riqueza, alegria. Nós podemos ver, por exemplo, nessa obra mesmo do Van Gogh, nós temos um contraste, né? Os girassóis parecem estar murchando, mas ali contém essa cor amarela ainda, passando essa ideia, né, da vida, do brilho que ele tem. E esse brilho que parece que está murchando ali aos poucos. E aqui nós temos a obra Pontes sobre uma Lagoa de Lírios d'Água, de Claude Monet, de 1899. Nós vemos que nessa obra predomina a cor verde. Os alimentos verdes são resultantes da clorofila, conhecida como um potente energético celular. Mas esses alimentos também possuem quantidades consideráveis de diversos outros nutrientes, como beta-caroteno e luteína, ambos antioxidantes, folatos, vitaminas C e E, cálcio, ferro e potássio. Essa cor tem como representantes as folhas verdes, como a selga, alface, repolho, salsa, agrião, chicória, couve, espinafre, rúcula, escarola e manjericão. Além de abacate, abobrinha, quiabo, pimentão verde, brócolis, vagem, kiwi, ervilha, limão e pepino. E não é à toa que a cor verde foi associada à vida, à esperança. Se pensarmos que a cor verde está aí nas folhas de toda a natureza, se pensarmos que essas concepções vêm daquela ideia de que nas 4 estações esse verde aos poucos vai dando lugar a uma coisa mais escura, mais cinza, as folhas caem, as árvores ficam secas quando vem o inverno e depois há uma renovação e um reinício desse ciclo lá na primavera, quando as flores voltam, as folhas voltam, trazendo a ideia de um recomeço, de um renovar, de uma nova vida. Então veja aí que
Há uma relação entre essa alimentação, que também é super importante para nós, que é a alimentação verde, e a ideia de que a cor verde traz a vida, a esperança, o renovar. Aqui nós temos outra obra de Claude Monet, O Canteiro de Íris no Jardim de Giverny, de 1900. Nessa obra predomina a cor roxa. Alimentos nas tonalidades roxa, preta ou azulada contêm antocianina, um tipo de pigmento ligado à presença da vitamina B1, conhecida como a vitamina da disposição. A B1 é essencial para a transformação dos carboidratos e outros nutrientes que ingerimos em energia. Entre seus benefícios está o aumento da disposição mental e a manutenção do funcionamento normal do sistema nervoso, dos músculos e do coração. Alcachofra, ameixa, amora, berinjela, feijão preto, figo, jabuticaba, uva, repolho roxo são os principais representantes. Bom, e a cor roxa também está associada aí a um aumento da nossa energia, né? A ideia de que quando uma pessoa começa a ficar assim um pouco nervosa e tal, ela vai ficando mais arroxeada, mais avermelhada e aquilo faz com que ela se mova. Também pode passar a ideia, né? A cor roxa na pintura pode passar também um tom mórbido, né? Nós sabemos que ela é usada muitas vezes para refletir ali uma coisa mais mórbida, mais da morte. Mas nós podemos associar também a esse aumento de energia, ao entardecer, quando o céu começa a ficar mais ou menos nesse tom, é uma passagem para a noite, daí essa associação com a morte também, com o descanso eterno. Enfim, esses são os usos aí que a gente vai ver visualmente nessas obras. Aqui nós temos a famosa obra de Pablo Picasso, o mural Guernica de 1937, na qual ele retrata aí os horrores da ditadura de Franco associada ao nazismo no bombardeio da cidade de Guernica. E nessa obra nós temos aí um bom uso da cor branca. A cor branca é resultante da flavina, que indica alimentos ricos em minerais como cálcio e fósforo, que ajudam na manutenção dos ossos e dentes, carboidratos e vitamina B6, que favorece a respiração das células e ajuda no metabolismo das proteínas. Alho, banana, batata, cebola, couve-flor, feijão branco, maçã, pera, palmito, chuchu, cogumelo, mandioca, nabo e rabanete são os principais representantes. E a cor branca, que é, né, visualmente resultado aí do reflexo de todas as cores do espectro visível para nós de cores, ela também ela pode tanto simbolizar a paz, a tranquilidade, que não é o caso desta obra, mas ela também pode simbolizar ali o silêncio, algo que está parado, algo que está inerte. Nesse caso, o contraste com a cor preta traz aí a dor, que está se refletindo nesta obra. Então a cor branca ela vai sendo bastante explorada aí pelos pintores de diversas formas. E aqui nós temos uma outra famosa obra de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa ou a Gioconda, que é de 1503. Nela predominam as cores marrom e bege. Os cereais integrais e as sementes oleaginosas são os grandes representantes desse grupo. Cereais, por causa da grande quantidade de fibras que possuem, regulam o funcionamento do intestino, além de ajudar a controlar o colesterol e a diabetes. Já as oleaginosas são excelentes fontes de mineral, selênio e de vitamina E, e ambos com funções antioxidante, vasodilatador, anticoagulante e contra a fadiga. Bom, não é à toa que a combinação desses elementos que dá a coloração da nossa pele, que mantém a coloração saudável, que Leonardo da Vinci tenta representar nessa obra. Além disso, no caso da obra aí, nós temos esse equilíbrio entre marrom, bege, esses tons mais neutros, como a gente costuma dizer, na arte aí, para passar a ideia de uma coisa serena, equilibrada, harmônica, como era a marca do estilo de Leonardo da Vinci, do estilo renascentista da arte.
E chegamos ao final de mais uma aula. Não deixem de olhar os links no Saiba Mais e ampliar o seu conhecimento. E vamos a uma reflexão sobre o conteúdo da aula de hoje. Nós temos a responsabilidade de agir agora para minimizar nosso impacto neste planeta, pelas nossas crianças e futuras gerações que vão herdar o que deixamos para trás. Paul McCartney. Bons estudos!